Então vamos lá? O tão sonhado concurso da Polícia Federal finalmente saiu para os cargos administrativos. Então nós temos 192 vagas, vários cargos, médico, psicólogo, farmacêutico, agente administrativo, administrador também, e você não vai ficar de fora dessa. Para você que está perdido, para você que está precisando de um planejamento, né, com estratégia, com metas, com metodologia adequada de estudo e não sabe por onde começar, veja esse vídeo. Há mais de 6 anos eu tenho ensinado e ajudado diversos alunos a serem aprovados nos concursos por meio do planejamento assertivo, para que você potencialize os seus estudos em tão pouco tempo. Até porque a prova é em junho, né? Então a gente já está perdendo tempo aqui. Vamos começar? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o edital inteiro. Então aqui eu vou passar aqui alguns detalhes, mas você aí na sua casa, leia o edital, analise com calma, tá bom? Então primeiramente, pessoal, o concurso é da Polícia Federal para a área administrativa. Por favor, não vai achar que é para gente, para perito, para delegado. Então não é área policial de fato, tá? Não é atividade fim, atividade meio. Tá? Então nós temos várias vagas aqui, ó, administrador, assistente social, contador, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médico, tá bom? Então basicamente não é para a área, tá, policial. Bem, vamos lá, sobre as gratificações, né? Então a gente está vendo aqui, ó, tem os salários a partir de 8 mil e pouco, né? Tem alguns que chegam até 11 mil, isso aí, né, obviamente tem um plano de carreira lá que vai com certeza passar disso aqui. E é importante perceber que cada cargo tem a sua localidade. Então o pessoal quer ficar em Brasília, tem aqui, ó, por exemplo, administrador, né, sede, 6 vagas ao total, 4 para concorrência, né, PCD uma e pretos e pardos outra, tá bom? Então cada cargo aqui tem, né, a sua localidade. Preste bastante atenção para o cargo que você for fazer, tá? Indo lá para provas objetivas, padrão Sebrasp com 120 questões, sendo 50 questões aqui, né, de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Total de 4 horas e meia para fazer a prova, pessoal. Então dá tempo tranquilo, aqui é o padrão Sebrasp mesmo, tá? E obviamente a data provável aqui lá em junho, então pouquíssimo tempo até a prova, data provável de 29 de junho. Né? Pulando aqui também, além da prova objetiva, a gente vai ter também a prova discursiva. Atenção à prova discursiva, ela é relacionada a conhecimentos específicos, então não vai cair aquele tema de redação padrão ali, fala sobre feminicídio, sobre fake news, enfim, sobre diversos eventos de forma geral. Vai cair alguma coisa do seu cargo, seja administrador, vai cair lá o ciclo PDCA, seja contador, alguma coisa de contabilidade geral, pública, enfim, tá bom? Então conhecimentos específicos até 30 linhas. Tá bom? Além disso agora, né, a gente vai pegar a parte do edital e a gente vai direto para a parte de conhecimentos, onde a gente tem o nosso edital e todas as matérias que vai cair. Então, português, sinológico, ética, né, informática, direito constitucional, administrativo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso planejamento. Então, com base no edital, a gente tem que definir um planejamento com metas claras, objetivos para que a gente estude, né, de forma eficiente até a prova. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer num planejamento é ter aqui um dashboard geral, ou seja, onde eu consiga perceber, né, a minha evolução ao longo do tempo, consiga definir metas aqui e tudo mais. Então aqui eu consigo ver a porcentagem de cada matéria que eu estudei, né, como que eu estou nessa matéria, algumas metas como provas, simulados, enfim, discursivas e tudo mais. Tá aí a minha evolução ao longo do tempo. Então aqui, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é para o cargo de administrador. Óbvio que o que eu vou falar aqui também funciona para todos os outros cargos, é só uma questão, né, de conteúdo programático diferente, mas a lógica é a mesma, tá bom? A primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente precisa definir uma grade horária. Então cada pessoa tem a sua rotina, o seu dia a dia, né? Tem gente que trabalha, tem gente que só está por conta dos estudos, tem gente que, enfim, né, trabalha só um período, tem gente que faz estágio, cada pessoa tem a sua realidade e a gente precisa organizar a vida, tá, de acordo com a realidade de cada um. Tá? Então vou dar um exemplo aqui, né, de uma aluna que se chama Renata e de acordo com a vida dela, a rotina dela, a gente definiu aqui 34 horas semanais aqui de estudo, tá? Então ela vai seguir esse ciclo de estudo aqui. Como a gente montou isso e como você tem que montar o seu plano de estudo, tá? De acordo com o seu horário. Primeira coisa que a gente faz, a gente tem aqui, ó, 50 questões básicas, 70 específicos. Né? A gente aqui imagina, baseado obviamente em todos os outros concursos, quantas questões a gente vai ter ali de cada uma dessas disciplinas. Então normalmente, né, português a gente tem 10, 15, às vezes até 20 questões. Né? Coloquei 5 aqui para informática, sinológico e ética e coloquei 10 aqui para direito administrativo e constitucional. Isso não está claramente no edital, obviamente, mas baseado na experiência que a gente tem, aqui a gente tem as 50, tá, de conhecimentos básicos e as 70 de conhecimento específico, isso aqui, 20, 20, 15, 15,
né, considerando aqui administração geral pública, administração financeira orçamentária, gestão de pessoas e administração de recursos materiais. Todas elas têm o mesmo peso, né? Então se tivesse peso diferente, obviamente impactaria, né, no nosso cronograma, no nosso planejamento. Aqui a quantidade de tópicos que cada um dessas disciplinas tem, ao total 195 tópicos. Com isso, a gente determina o grau de importância de cada uma dessas disciplinas, né? Baseado no grau de importância, a gente consegue fazer a alocação correta de horas estudadas por cada disciplina, tá bom? Então, nessa planilha aqui, né, no caso da Renata, a gente decidiu por colocar essa quantidade de horas em cada uma dessas disciplinas. A gente deixou o raciocínio lógico para um segundo momento, que é uma matéria que tem muita dificuldade e provavelmente a incidência vai ser muito pequena na prova, e gestão de pessoas, que é uma matéria que tem muita facilidade, né, que é uma matéria tranquila também, que a gente não vai focar nesse primeiro momento, né, considerando um pouco tempo de espaço que a gente tem. Isso, cada pessoa aí tem que, na hora de montar, tem que ter essa noção. Bom, direito administrativo, constitucional, vamos supor que você já fechou, está estudando aí, né, para o STM, para o MPU, para vários outros concursos, então você pode, de repente, colocar uma carga horária mais reduzida, só para revisar, só para fazer questões, isso vai depender muito de cada pessoa. Tá? Então aqui, assim, de forma geral, imagine que você tenha 8 horas por dia para estudar. Se você estudasse ali 2 horas, né, em média, cada um dos tópicos, ali 1 hora de teoria, 1 hora de questão, tá? Aqui é só uma média linear aqui, a gente precisaria aqui de, né, 7 semanas, mais 7 dias de revisão, totalizando aqui 56 dias, a gente tem 63 até a prova, né? Então daria tempo. Agora, poxa, eu tenho 6 horas aqui, né, por dia, então aí já não daria tempo. Nessas condições, obviamente, né? Tem tópicos que a gente vai estudar um pouco mais rápido, tem tópicos que a gente vai estudar um pouco, né, mais lento, isso vai depender muito do que você já viu, do que você não viu, tá? Então eu gosto de colocar aqui essa calculadorazinha só para a gente ter uma noção, vou estudar 10 horas por dia aqui, 3 horas cada matéria, enfim, a gente consegue ter essa noção geral. Então o ideal é que seria 8 horas por dia, tá? Considerando aqui pelo menos 2 horas cada um dos tópicos para dar tempo, tá? Então na grade dela a gente colocou aqui basicamente, né, 3 matérias por dia, algumas repetem, obviamente, né, com revisões, no final de semana com discursivas, provas, simulados, revisão e tudo mais, tá? Então a nossa meta aqui ficou em 60 questões por dia, 20 de cada matéria, né, totalizando aqui 280 por semana, considerando o sábado também, tá bom? Então, uma vez que a gente tem a nossa grade horária, a gente já sabe o que a gente vai estudar, agora a gente tem que organizar, né, o que a gente vai fazer semana após semana, então a gente vem para onde? Para o nosso edital vertical, tá? Então aqui a gente tem tudo aquilo que estava lá no edital, a gente tem que ter todo o conteúdo programático aqui dividido por tópicos, tá? Então a gente vai dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, direito administrativo, vou pegar aqui poderes administrativos, vamos supor que é uma matéria que você já domina, já é um pouco fácil, então primeira coisa que a gente tem que ver em qual semana que a gente vai estudar ela. Quantas semanas a gente tem até a prova? 9 semanas, então vamos supor que você está estudando essa disciplina na semana 1. Tá? E aqui você pode colocar a sua fonte de estudo, vamos supor que foi por um PDF ali, né? Ou então uma videoaula, ou então foi o seu flashcard, porque você já tinha ali como revisar, ou então foi pelo resumo, né, próprio, enfim, você colocou aqui por onde você colocou, dá para colocar um link direto, né, dá para fazer várias coisas aqui para você se organizar. Vou marcar aqui que você estudou 100% dessa matéria e fez ali pelo menos umas 30 questões. Vamos lá, agora o que é importante. Vamos supor que você acertou aqui 26. Então, poxa, você está aqui verdinho, ok, está ótimo. Mas e se você tivesse acertado aqui 23? Pô, então você está mediano aqui, já ficou amarelo, tá? Se você tivesse acertado, por exemplo, 19, já ficaria vermelho. Então isso aqui já é o semáforo, né? Ou seja, mais ou menos como que você vai se enxergar durante os seus estudos. Olha, esse assunto aqui eu não estou bem, né? Eu tenho que revisar muito mais porque ele está vermelho. Esse outro está amarelo, vou fazer mais questões para ver se ele fica verde. E aquilo que está verde eu vou revisar, obviamente, né, para reforçar, mas é algo que já está bem consolidado, tá? Então por isso que a gente coloca isso aqui. E nessa última coluna a gente coloca aqui quantos minutos, sei lá, 7 minutos eu faço a revisão desse tópico especificamente com o material que eu tenho. Dessa forma, a gente, ó, por exemplo, esse tópicozinho representa 0,4% do edital, né? Então aqui a gente vai saber se a gente está em dia ou não, conforme a meta que a gente estabeleceu lá no começo, né? Então, basicamente, se a gente quiser bater todo o edital nessas 9 semanas, a gente tem que estudar 11,1% do edital por semana. Isso representa o quê? Né? Mais ou menos, ó, 3 tópicos por dia. Pensa comigo, 195 tópicos. Né? Você tem aí 63 dias até a prova, né? Mais ou menos 3 tópicos por dia, tá bom? Só para vocês terem uma noção. No caso do cargo de administrador, óbvio que teria que refazer essas contas para o seu cargo em específico.
tá? Então, bem, além disso, o que a gente vai controlar aqui? As revisões, né, tanto semanais quanto revisões gerais acumuladas que a gente vai fazendo ao longo do processo. Aqui a gente controla a quantidade de horas estudadas por semana para a gente verificar a diferença entre o planejado e o realizado. Né? Então, qual que é o planejado? 34 horas. Aonde está isso aqui? Está aqui na minha grade horária. Bom, você tem esse ciclo de estudo aqui, a gente vai seguir essa grade. Né? Agora, eu quero saber, eu estou conseguindo cumprir isso? Então vamos supor aqui que a aluna na semana 1 estudou 2 horas discursiva, 3 horas e meia de português, nada de raciocínio lógico, enfim. Ao final da semana estudou 31 horas e meia. Então a gente viu aqui que nesse caso não bateu a meta, mas ok, né, estudou bastante. Isso aqui é para a gente tentar melhorar cada vez mais semana após semana. Tá? Da mesma forma, a quantidade de questões aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na primeira semana, vamos supor que ela fez 200 questões certas e 45 erradas. Né? Então aqui, ó, bateu a meta? Não bateu, né? Fez 245 questões. A gente vai refazer essas erradas, vamos supor que errou de novo 15. Agora vamos lá para a semana 2, vamos supor que na semana 2 você fez 280 questões certas, né, e 56 erradas, ó, já bateu a meta, tá ok aqui. Então a gente vai retrabalhando essas questões para que a gente consiga bater a meta até a prova, tá bom? E obviamente controlando a nossa média aqui, tá? Além disso, a gente também controla as provas e simulados que a gente for realizar, né, durante todo o estudo. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou a prova anterior aí, demorou aqui, sei lá, 5 horas para fazer a prova, foi órgão PF, a banca, Sebrasp, vamos supor que foi na última vez que teve a prova, sei lá, 2010. Vamos pegar aqui, tinha 15 questões de português, você acertou 12, assim lógico tinha 5, você acertou 3, e assim por diante, para a gente fazer várias provas antigas e também simulados, obviamente. Tá? Aqui a gente controla as discursivas que a gente vai fazendo e treinando, então a gente pode pegar como exemplo várias discursivas que já caíram, né, o órgão, o banco, o ano, né, o tema e alguns argumentos sintéticos para você utilizar aqui, tá? Para você sempre se lembrar e revisar. Aqui as regrinhas também da parte discursiva. Eu gosto de colocar uma aba somente para anotar os principais erros, para que a gente revise, né, e revisite isso várias e várias vezes. Também uma aba de lembretes, ó, parei em tal lugar, falta estudar aquilo, aquilo outro, tá? E assim por diante. Então, gente, se você não tiver um planejamento bem adequado, né, à sua realidade, de forma que você consiga cumprir uma grade horária com metas bem estabelecidas, não dá para estudar, tá? Você não percebe a sua evolução. Então, esse planejamento eu tenho utilizado, né, utilizei para mim e para vários outros alunos por mais de 6 anos, graças a Deus, vários alunos aprovados. É o mesmo planejamento que eu utilizei, tá? E as técnicas que eu utilizei para passar em primeiro lugar, graças a Deus, em todos os últimos concursos que eu fiz. Então, se você gostou do conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar. E para você que precisa de uma ajuda mais personalizada, quer montar o seu plano de estudo e precisa de uma mentoria, de um acompanhamento individualizado e personalizado, preencha o formulário que está no link aqui abaixo na descrição. Tá? Vejo vocês até a aprovação.